Uns anos atrás, uma amiga muito querida aqui da Rádio Transmundial falou para mim: Su, eu queria que você separasse um motivo de gratidão, porque em casa eu tenho um mural só com motivos de gratidão e eu queria colocar o seu lá. Eu achei tão lindo o que ela falou, mas eu falei, bom, já que é o caso, que é um mural permanente, eu quero pensar num motivo de gratidão do meu coração. Eu pensei e no dia seguinte eu falei para ela, olha, tem uma coisa pela qual eu sou extremamente grata a Deus, que é a direção certa dele todos os dias. Saber que a gente pode contar com essa direção dele para o nosso dia a dia é um grande privilégio, porque a gente sabe que não está andando sozinha e a gente sabe que às vezes é difícil tomar as decisões no dia a dia, então saber que a gente tem o Senhor, mas resumidamente foi a direção certa do Senhor. E eu lembro sempre do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, estavam andando pelo deserto, e Deus os levou pelo caminho mais longo para a proteção deles, já é a direção do Senhor, e depois eles estavam no momento que eles precisavam caminhar e o Senhor estabeleceu então uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a coluna estivesse andando ou quando a coluna estivesse parada, quer fosse de dia ou quer fosse de noite, a direção do Senhor era certa. E eu quero ler aqui para a gente então Números 9, versículos de 17 a 23, que diz assim: Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem deste por intermédio de Moisés. Essa passagem é muito importante para as nossas vidas. Nós vivemos em dias em que tudo acontece freneticamente, toda hora estamos fazendo coisas. Para a gente ter a sensação de que a gente está fazendo a coisa certa, a gente tem que estar em movimento. Quer seja nas redes sociais, quer seja andando, quer seja a gente sempre acha que as coisas têm que estar acontecendo. Sempre tem que ter novidade na nossa vida, senão parece que a nossa vida não está saindo do lugar. Mas quando nós olhamos aqui, nós percebemos que essa direção certa do Senhor, pela qual eu sou tão grata, ela às vezes implica em estar parado. Você já teve a sensação de que você está parado? Eu lembro que quando eu voltei do meu treinamento missionário, eu achei que eu iria para missões imediatamente e eu me vi parada. E eu entendi ali, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo sobre essa questão aqui, que a nuvem do Senhor estava parada para mim. Ele não estava me mandando para nenhum país, para nenhum campo missionário, porque o tempo dele era que eu ficasse ali. E que quando a nuvem andasse, eu ia reconhecer e eu ia entender que era a direção do Senhor. E não foi assim. O Senhor, tão misericordioso, tão maravilhoso, sempre nos mostra o caminho a seguir. Às vezes com a nuvem parada, quando aparentemente as coisas não estão acontecendo, e às vezes quando a gente está no ritmo frenético. Quer seja no ritmo frenético, quer seja no ritmo lento ou parado. Se é a direção do Senhor, fique atenta a Ele. Não ceda às pressões suas nem das outras pessoas. Entenda o que Deus tem para você e siga essa direção. Porque fazendo isso, você vai ter uma caminhada segura e bem-sucedida com o Senhor. Que o Senhor dirija os seus passos e aquiete o seu coração e mostre para você em qual momento que você está vivendo. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo.